Pessoal, aqui é o professor Paulo de Química e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ésteres e aminas, tá? É super simples esse assunto e super interessante. A parte de ésteres, a gente vai falar basicamente do que a criança gosta de comer, que é corante e aromatizante. Na verdade, os ésteres são aromatizantes aí, tá? E aminas, a gente vai falar um pouco da parte de explosivos e compostos que causam vício, igual nicotina, morfina, cafeína, beleza? Então vamos lá. Eu vou passar os slides aqui no PowerPoint e a gente vai comentando slide por slide. Um abraço. Bom, gente, vamos lá então. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco de ésteres e aminas, tá? Ela está dentro da parte de química orgânica. Então vamos lá. Os ésteres, pessoal, eles são compostos que apresentam um grupo funcional onde eu tenho um R, esse R seria um grupo de carbono, por exemplo, e aqui outro carbono. Então, tipo, a cadeia carbônica, ela é quebrada no meio por esse pedaço aqui, ó. Deixa eu ligar o coisa. Esse pedaço aqui, ó, ele quebra a minha cadeia carbônica no meio, tá? Essa C dupla O, O. Então, a gente tem aí um pedaço da cadeia antes e um pedaço da cadeia depois. E isso daqui vem no meio da cadeia, tá? A gente também pode representar assim, ó, esse grupo éster, sendo um R, C dupla O, então fica COO-R. Lembrando que esses R são grupos de carbono, tá? Os ésteres de ácido carboxílico eles podem ser obtidos pela substituição da hidroxila do ácido carboxílico por um grupo alcoxo de um álcool. A gente vai ver mais para frente como funcionam essas reações de substituição aí, tá? Na verdade, sempre que a gente reage um álcool com ácido carboxílico, a gente pode originar um éster, tá? Os ésteres geralmente têm um sabor agradável, tanto é que eles são utilizados como aromatizantes. Aqui tem uma reação de esterificação, tá? Essa reação de esterificação, ela acontece quando eu tenho um ácido, que foi o que eu acabei de falar para vocês, reagindo com uma função álcool, tá vendo o OH ligado num carbono? Quando eu só tenho o OH ligado no carbono, tenho função ácido, tá? E aí isso vai me formar um éster, por isso chama reação de esterificação. Como fica o nome desses compostos? Vai ficar prefixo mais infixo mais o ato de o nome do grupo orgânico com o sufixo ila. Como fica, por exemplo? Aí tivemos uma parada estratégica aqui porque meu cachorro não parava de latir. Bom, vamos lá. Então, uma reação de esterificação, eu tenho, se vocês olharem antes, esse dupla O, na verdade o carbono que está na dupla O, ele também faz parte da cadeia antes, né? Então vocês têm que pensar assim, antes desse oxigênio aqui que divide a cadeia no meio, assim, sabe? Se for pegar a continuação de carbonos aqui, olha aqui, ó. Tem um oxigênio, carbono, 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 e vem esse oxigênio malandro. Ou aqui, ó, carbono, 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 vem esse oxigênio malandro, carbono, carbono. Então, você vai contar todos os carbonos aqui, contando esse que está na C dupla O, tá? Antes e aqui depois. Então vamos lá. Antes só tem um carbono, então um carbono é MET, OAto, olha aqui o OAto. O infixo é AN, né? Porque é só ligação simples. Na verdade, entre carbonos nem tem ligação entre carbonos, mas quando não tem a gente considera simples, tá? E aí vai ficar metanoato, por causa desse um carbono só, né? Aí depois do oxigênio, outro carbono, um carbono só, met de novo, então metila. Aqui vai ficar dois carbonos, então etanoato, esse grupo aqui, quando você tem um anel aromático ligado, como se fosse ramificação, a gente chama de fenil.
Então vai ficar etanoato de fenila. Também tem esses nomes usuais aqui, mas o mais interessante é vocês sempre saberem o nome oficial, tá? Aqui, benzoato de etila. Então, butanoato de etila. Então, 1, 2, 3, but, né? Etila. Pessoal, aqui tem alguns compostos onde são achados ésteres no nosso dia a dia, né? A gente tem a cera de abelha e a cera de carnaúba, tá? E eles são compostos, basicamente são ésteres. Os ésteres estão presentes em algumas essências, então essências que imitam o sabor, basicamente esses suquinhos em pó aí, eles têm essências, né? E essas essências são compostos que contêm a função éster. Então, por exemplo, esse composto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 é but, né? Então, butanoato de 2 carbonos, etila. Esse composto aqui tem aroma de abacaxi. Se vocês sintetizarem ele no laboratório, vocês vão sentir um cheiro de abacaxi bem forte, tá? Então, esse composto tem aroma de abacaxi. Outros compostos aqui, a gente tem met, um carbono só, e depois 2. Então, metanoato de etila. Esse composto aqui é utilizado para dar essência de groselha, tá? Aqui, ó, etanoato, 1, 2, et, 1, 2, 3, 4, but. Etanoato de butila é utilizado nessas gominhas ou balas que tem aroma de maçã verde. Acetato de pentila, 1, 2. Acetato, na verdade é o nome usual, né? Seria etanoato. Etanoato de 1, 2, 3, 4, 5. Pentila, tá? Agora eu vou falar um pouco de aminas. Eu vou falar bem pouco, só vou dar uma introdução e na próxima aula a gente continua. As aminas, elas são compostos que têm um nitrogênio ligado. Na verdade, tem vários carbonos ligados em um nitrogênio. Então, a gente pode ter uma amina primária, por exemplo, ó, o nitrogênio aqui, ó, ou o nitrogênio aqui. Lembrando que o nitrogênio, diferente do carbono, ele faz só 3 ligações, o carbono faz 4. E olha o trem. E a gente tem, por exemplo, um metil ligado aqui no nitrogênio. Isso daqui seria uma amina primária. Uma amina secundária tem 2 carbonos ligados no nitrogênio. É que aqui parece que ele está ligado no hidrogênio, né? Mas não, esse hidrogênio está para baixo. Então fica um CH3 de um lado, um CH3 do outro e um nitrogênio embaixo. 3 ligações no hidrogênio embaixo. 3 ligações no nitrogênio, tá? Pode ter uma amina terciária também. Aqui fica mais claro, ó. CH3, CH3, CH3. Todos eles ligados no nitrogênio, ou seja, uma função amina. Tá? As aminas não têm um cheiro muito agradável em geral. A gente não pode falar que não tem exceção, porque tem. Tá? Mas, em geral, as aminas não têm um cheiro muito agradável. Mas depende do composto. Aqui tem compostos que têm mais de uma função. E aí a gente não pode generalizar. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai usar isso daqui, os ligantes do nitrogênio, como se fossem ramificações. Então vai ficar metilamina. Aqui vai ficar etil, 2 carbonos, né? Etilamina. Fenilamina. Esse grupo aqui chama isopropil, como se fosse uma ramificação. Isopropilamina, tá? Então é só colocar as ramificações, tipo, se tivesse um metil de um lado, um metil do outro, ia ficar dimetilamina. Entendeu? Aqui, pessoal, uma amina aromática importante, que é a fenilamina, tá? Ou anilina. Não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que tinge o cabelo com ela. Então, a anilina é utilizada como corante, tá?
ela é obtida da degradação do índigo, que é uma planta. Ela tem uma coloração azul bem forte. Aqui alguns exemplos de compostos que têm a função amina. A nicotina, produzida na queima do cigarro, ela causa vício, né? Ela tem uma função amina. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo a nicotina, um nitrogênio aqui no anel aromático? Então, sempre que tiver um nitrogênio, como se fosse um heteroátomo, vai ter a função amina. A cafeína, ó, tá vendo? Tem um nitrogênio, vários nitrogênios aqui na molécula. Então, ela está presente em bebidas, como café, pó de guaraná, chá preto. Tem muito mais cafeína no chá preto do que no café. Então, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Se vocês quiserem ficar acordado, a ideia é usar cafeína aí para manter acordado. Hoje em dia tem cápsulas de cafeína que são utilizadas em treinos, tá? Para poder ter mais pique aí no treino. A morfina, que é extraída da papoula, que é utilizada para aliviar dores intensas aí. E a cocaína, que é extraída da folha da coca, utilizando a acetona como solvente. Ela já foi utilizada em medicamentos e bebidas, mas ultimamente o maior uso é em drogas ilícitas aí, tá? E ela também tem os nitrogênios aqui na estrutura. Pessoal, vou contar uma história engraçada da papoula. A papoula, ela dá origem ao ópio, que dá origem à morfina. A morfina é um anestésico bem forte, mas o ópio é um alucinógeno. E ele é obtido dessa planta aqui, ó, a papoula. A papoula, quando eu morei na Europa, ela... O primeiro dia que eu cheguei lá, estava tendo uma festa, eu fui convidado e tinha bolo de papoula, com semente de papoula, igual esse exemplo aqui, ó. E eu fiquei com um pouco de medo, eu falei, meu Deus, eu vim numa festa e a primeira festa que eu vou já tem bolo de papoula. Tô com medo dos efeitos, ficar doidão, né? Mas aí eu comi meio receoso, não senti nada, acho que não funciona isso, né? E aí depois que eu fui ver, aqui no Brasil não é muito comum, mas na Europa eles usam muita papoula, tá vendo as sementinhas aqui? A sementinha é do fruto, tá vendo essas bolas que formam? É o fruto. Aqui, ó. Ela é extraída, tem um monte de semente no fruto, e ela é utilizada como se fosse gergelim, tá? É mais utilizada em bolo, pão, e não tem efeito alucinógeno. Então podem ficar tranquilos um dia se vocês comerem bolo de papoula que não vai dar nada não. O que dá o efeito alucinógeno é o leite extraído da fruta ainda verde. E é esse leite que tem o ópio, tá? E aí que está o perigo aí, alucinógeno. Outros compostos aqui são as anfetaminas, tá? Elas são capazes de ativar o sistema nervoso e vão diminuir apetite, fadiga e gerar um aumento de ânimo. O cara fica tipo super humano. Ele não, ele consegue ir daqui até Bueno correndo e voltar e tá tudo bem para ele. Só que tem vários efeitos colaterais pode levar a pessoa à esquizofrenia. Ela pode ter alucinações auditivas e causa dependência. E os antidepressivos, aqui a gente tem o cloridrato de fluoxetina. Tem aqui tá vendo o nitrogênio? Isso daqui é a função amina, tá? Pessoal, é basicamente isso. Então, não tem exercícios nessa aula, mas é uma aula mais elucidativa. Então, prestem atenção, façam as anotações de vocês. E não na próxima aula, na próxima a gente tem atividade. Belezinha? Um abraço a todos.